Olá, eu gostaria de apresentar a vocês um outro livro. Nós falamos bastante sobre a dança entre os opostos e hoje eu gostaria de mostrar um pouquinho a respeito, conversar um pouquinho a respeito desse livro. Esse livro foi escrito em 2012, ele também foi publicado pela editora Frater. Ele também tem os seus direitos autorais direcionados ao Remanso Fraterno, que é uma obra social relacionada à educação, e a venda dos livros é revertida para a manutenção dessa obra Remanso Fraterno, lá em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. E ele surgiu de uma necessidade minha de entender um pouco mais a questão do orgulho. Ele se chama Que Bicho Ainda Existe em Você? Reflexões sobre o orgulho. Porque pensando sobre o orgulho, na época eu fiquei com bastante dúvidas. E aí quando a gente fica com dúvidas, a mente começa a produzir muita coisa, né? Muitas reflexões, muitas análises, muitas comparações. E na época, conversando com a minha filha, que era em 2012, uma estudante de medicina, ela tinha 17 anos, estava entrando, né, na faculdade, a gente combinou o seguinte, né, que ela me ajudaria. E para falar de um tema tão denso, porque quando nós falamos sobre orgulho, a primeira coisa que vem à nossa mente, se eu perguntar assim, você é orgulhoso? Dificilmente alguém vai dizer assim, eu sou. A maioria de nós vai dizer assim, não, eu não sou orgulhoso não, eu sou tão simples. Ou quem admite que é orgulhoso, admite no sentido assim, eu sou assim, eu tenho orgulho de quem eu sou, contando no sentido positivo do termo, né? Eu gosto de quem eu sou, de onde eu cheguei, das minhas conquistas, eu tenho orgulho da minha vida, do meu passado, eu tenho orgulho da minha família, mas isso é uma forma positiva. A análise desse livro é daquele orgulho que incomoda, sabe? Aquele orgulho de quem se sente superior ao outro, de quem desvaloriza o outro, de quem se acha melhor do que o outro. É esse orgulho no sentido de um vício moral. É sobre ele que a gente fala. Então, veja, não é fácil a gente escrever um livro inteiro para falar sobre esse tipo de orgulho. O livro ficaria chato, denso, profundo, talvez as pessoas não dessem conta de entrar em contato com tantas facetas do orgulho, né? Ficaria muito sofrido. Então, conversando com a minha filha, ela deu essa ideia. Mãe, e se a gente escrevesse fábulas e a gente trabalhasse dessa forma lúdica e simbólica? E foi assim que o livro nasceu. Eu fiz então em coautoria com a Mariana Beira, que é a minha filha, hoje já é residente, faz residência em psiquiatria. Na época era uma jovenzinha, ainda é uma jovem, e ela ficou encarregada de metade do livro. A metade dela seria criar fábulas a respeito dessas facetas do orgulho. E eu, a partir da fábula que ela criasse, eu proporia uma reflexão. E a gente fez isso. Esse livro tem uma grande aceitação. Tivemos bastante sucesso no sentido de que as pessoas entenderam, valorizaram, foi útil. É essa a finalidade. Quando a gente escreve, a gente quer que as nossas palavras sejam úteis, façam sentido, ajudem as pessoas na sua busca, no autoconhecimento, né? na sua busca por si mesmo, pela sua renovação, pela sua transformação. Então nós falamos do orgulho em várias faces. A gente falou sobre a arrogância, a gente falou sobre o capricho, sabe aquele capricho orgulhoso? A gente falou sobre o egoísmo, o egotismo, que é uma forma também de ficar cuidando só de si próprio. A gente falou sobre intolerância. Nós falamos também sobre o despeito, tipo, não tô nem aí com o outro, afinal de contas eu sou melhor que ele. Enfim, ostentação, narcisismo, prepotência, presunção, vaidade, soberba. Olha quantas faces que o orgulho tem. E para cada tema, dentre esses 20 temas, a Mariana escreveu uma fábula. E depois eu desenvolvi
uma reflexão, um pensamento, aproveitando o que ela trouxe na fábula. E eu gostaria de trabalhar hoje no nosso programa um desses temas. Eu escolhi o tema da mágoa. A gente, em nossos estudos, nós percebemos que a mágoa muitas vezes é também uma face do orgulho. Algumas vezes nós nos magoamos porque somos orgulhosos. Quando nós dizemos assim, ai, fiquei com orgulho ferido, onde já se viu aquela pessoa fazer isso para mim? Magoou, fiquei magoada. Como se eu estivesse dizendo também, né, subliminarmente, é como se eu dissesse assim, como aquela pessoa ousa falar assim comigo? Eu me magoei porque afinal de contas eu não mereço ouvir tal história, tal situação. É como se a gente se sentisse mais do que a gente é. A gente é só ser humano e isso é muita coisa, mas somos todos iguais. Então, erramos, machucamos os outros, somos machucados. Então, de vez em quando, sim, eu vou fazer alguém sofrer. Por minha invigilância, por minha imperfeição, por meus conflitos, como muitas vezes também as pessoas vão me machucar, me magoar. Por quê? Porque são imperfeitas, porque também trazem conflitos. Estamos todos no mesmo barco e isso nos faz iguais. Mas se eu me considero maior e eu considero que o outro jamais poderia me ofender porque sou orgulhosa, eu me magoo com o que fazem e fico carregando isso. Então, sim, algumas vezes a mágoa pode ter relação com o orgulho. E é sobre esse capítulo do livro, Que Bicho Ainda Existe em Você, que nós vamos conversar. E eu gostaria de começar com essa narrativa dessa fábula a respeito da mágoa. E depois conversaremos, pensaremos um pouquinho a respeito do que esse conto nos oferece. Então a narrativa que a Mariana escreveu começa assim. Aconteceu de novo. Lá estava a girafa, entretida em seus afazeres matinais, ajudando a mãe a preparar o almoço. Como era a maior da família, a tarefa de coletar folhas ficava a seu encargo, uma vez que as folhas do topo das árvores eram as mais saborosas. De repente, percebe a passagem de sua amiga, a raposa, apressada, como se tivesse atrasada para um compromisso. Imediatamente, ocorre-lhe um pensamento dedutivo e a curiosidade leva-a a dirigir-se à amiga, perguntando-lhe o motivo daquela correria. A raposa, sabendo do temperamento da velha conhecida, responde envergonhada que estava indo caçar algo para servir a alguns convidados seus durante o almoço. De novo! Imediatamente, a girafa assume uma postura agressiva, fazendo com que a outra se retirasse amedrontada. Afinal, quem seriam esses tais convidados? Por que ela, a melhor amiga da raposa, não fazia parte desse grupo tão exclusivo? Foi mais uma vez excluída dos planos dos seus amigos? Já eram quantas vezes essa semana? Não. Cansada de ser ofendida dessa forma, a mamífera de pescoço manchado resolve agir de maneira semelhante, privando todos os animais da sua companhia. Afinal, nenhum deles merecia sua amizade. Voltou a colher as folhas, dessa vez pensativa, determinada a não dar espaço a repetições, sem, porém, dar-se conta de que se punia a si própria, já que se privaria da convivência com amigos que lhe eram tão importantes. Tudo porque não conseguia admitir que os outros tivessem vida própria e que o mundo não girasse ao seu redor. A historinha, então, que a Mariana criou, ela é tão comum nas nossas vidas. Ela conta sobre essa situação quando a gente fica ofendido,
a gente fica magoado porque não foi convidado para participar de tal festa, de tal evento, de tal almoço. Onde já se viu aquela pessoa não me convidar, como se a pessoa tivesse obrigação de me convidar? Não passa pela minha cabeça que talvez o critério de seleção daqueles amigos não me incluísse. Eu posso muitas vezes ser a melhor amiga de uma pessoa, mas essa pessoa pode criar um evento para uma finalidade que não envolva a sua melhor amiga. Talvez algo profissional, mas quem costuma ser magoado sempre vai encontrar um motivo para justificar suas mágoas. E sabe o que significa mágoa? Se formos olhar no dicionário a origem dessa palavra, ela tem a ver com mancha. Mágoa é uma nódoa. Mágoa vem de uma mancha. É algo que causa como se fosse uma cicatriz. Tem a ver com tristeza, tem a ver com pesar. É algo como se fizesse uma ferida que dói. É uma mancha que me incomoda. Tem a ver com essa coisa do melindrado. Então, a minha pergunta para essa primeira parte: você costuma ficar manchado quando alguém não corresponde à sua expectativa? Você costuma criar feridas quando as coisas não saem como você gostaria? Você costuma se machucar quando alguém não faz o que você gostaria que ela fizesse? Quanto a mágoa faz parte da sua vida? Você é uma pessoa que se magoa fácil? Você carrega mágoas no seu coração? Daqui a pouco a gente conversa mais a respeito desse tema. A Editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos, e agora? As boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenzibeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Bem, estamos aqui conversando sobre um dos temas, um dos capítulos desse livro, Que Bicho Ainda Existe em Você? Reflexões sobre o orgulho. E o capítulo que selecionamos é sobre a mágoa. E contamos a história da girafa, que ficou muito ofendida, porque sua amiga raposa estava planejando um almoço com alguns convidados e ela, a girafa, havia sido excluída. E a girafa ficou muito ofendida. Onde já se viu ela não ser convidada? Quantas vezes nós temos essa atitude? Onde já se viu fulano falou comigo desse jeito? Onde já se viu fulano esqueceu do meu aniversário? Onde já se viu fulano não me envolveu naquela atividade que ele estava fazendo, não me chamou para aquela viagem, esqueceu que eu existo? Quantas vezes nós nos ofendemos com isso? Sem nos percebermos que muitas vezes nós também agimos assim. E muitas vezes faz sentido o que fazemos. Por exemplo, alguém fez uma viagem e não me convidou, mas eu não sei qual era o propósito dessa viagem. Vai ver que essa viagem era uma viagem para resgatar amigos da infância. E essa pessoa chamou amigos que faziam sentido lá no passado dele. Ou às vezes, o casamento que eu não fui convidado é porque talvez não tivesse espaço suficiente para que todos fossem convidados. E numa ordem de prioridade, a própria família encheu a festa. E por mais que a pessoa quisesse muito minha presença, talvez foi impossível. Porque muitas vezes a gente até gostaria de deixar algum membro da família de fora para incluir alguém de fora que nos é mais próximo. Mas a gente respeita a família, porque a família precisa ser respeitada.
essas convenções são importantes. Então nós validamos sim aquilo que é preciso ser feito. Muitas vezes não é do nosso gosto, mas é o que precisa acontecer. Quando nós estamos do lado de quem faz esse tipo de adaptação, acabei deixando de fora um amigo, acabei não validando aquilo com aquela pessoa por mais que eu quisesse, mas afinal de contas eu não tive condição, a gente entende, a gente justifica, a gente sabe que isso faz parte da vida. Mas quando estamos do outro lado, não. Aí a gente fica ofendida. Nossa, onde já se viu? Acha que não cabia mais um? Como que ela me deixa de fora? Aí a gente não entende as coisas que acontecem que fazem parte. A gente fica ofendido. E quem tem essa tendência a ficar ofendido, quem se magoa, e nós falamos que mágoa quer dizer mácula, que quer dizer nódoa, mancha. Quem tem a tendência de criar essas cicatrizes, de ficar ferido com as coisas que os outros fazem ou deixam de fazer, ou imagina falar comigo desse jeito, é uma tendência. E as pessoas que têm essa tendência costumam repetir, acaba sendo que um padrão. Como que um padrão? Então se ofende com tudo, se magoa com tudo. Tem pessoas que às vezes a gente vai conversar e a gente sabe que a pessoa se magoa, que a gente já começa dizendo assim, olha, eu vou te falar alguma coisa agora, mas por favor, não leva para o lado pessoal, não pensa que vai ser isso, x, y, z. A gente já sabe que a pessoa não vai entender o que a gente vai falar e vai ficar magoada. Então, isso mostra que a gente sabe que a pessoa tem uma tendência a se magoar com tudo. E a gente ainda tenta falar de um jeito para evitar. Mas o fato é que não importa o que a gente fale. A pessoa que gosta de se magoar nesse sentido, ela vai escolher ficar magoada. Porque muitas vezes é quase como que um troféu. É esse prazer mórbido, nós já falamos dele no passado. É um prazer mórbido que a gente carrega às vezes de ser sofrida, de ser vítima. E a gente adora contar para os outros, olha o que fulano me fez, olha o que ciclano me aprontou. E a gente conta como se fosse um troféu que a gente carrega. Campeã da vitimização. Eu sou uma pobre coitada. Eu não entendo muito bem por que a gente carrega essa tendência, né? O que a gente ganha com isso? Parece que a gente ganha aí alguns ganhos secundários, que é atenção, mas que tristeza, né? Eu precisar da atenção dos outros porque sou uma pobre coitada? Será que é isso que a gente queria mesmo, né? Ou será que a gente faz isso inconscientemente sem perceber? Mas então, voltando na nossa história da girafa que fica ofendida, ela elabora uma estratégia para lidar com isso. E a estratégia é assim, vou ficar de mal de todos os meus amigos e não vou mais falar com eles. Eu não sei se essa estratégia vai ser eficaz para os outros, porque de repente eu sou tão chata que as pessoas de quem eu me afasto vão dizer assim, ufa, ainda bem, me deu um tempo. Talvez eu ache que esteja punindo os outros porque sou orgulhosa e penso que ficar sem a minha companhia é uma desgraça. Mas talvez isso esteja só na minha mente. Talvez para os outros vai ser um grande alívio, porque se eu for mesmo essa chata orgulhosa que quer tudo do seu jeito, no seu tempo, que quer ser a primeira da fila, que quer ter sempre lugar de destaque, não é fácil conviver com quem quer sempre sentar na janelinha, sempre estar no palco e sempre estar em evidência. Então, quando ela acha que ela vai punir os outros se ausentando da convivência, talvez ela faça um grande favor para os outros. Mas, ainda que isso realmente ela cause um tipo de desconforto para os outros, afinal de contas ela é querida e as pessoas querem a convivência com ela, e ela acha que está punindo os outros, ficando de mal e se afastando, ainda que seja uma punição para os outros, inevitavelmente é uma punição para ela também. Porque ela não escolheu estar sozinha. Ela está sozinha para punir os outros, mas não é o que ela queria. Na verdade, ela queria conviver. Mas, ao invés dela fazer um movimento humilde, no sentido de se aproximar, porque a girafa poderia ter falado, raposa, eu queria tanto ir no seu almoço, por que eu não posso? De repente a raposa poderia responder assim, porque é dentro da minha toca.
Nem sei se raposa tem toca, acho que tem. Porque é dentro da minha toca e não cabe você, a girafa. É só por isso. Eu não podia fazer o almoço em outro lugar. Tinha que ser dentro da toca. Então só vai o tatu, só vai o coelhinho. Mas não é porque você não é querida. Aliás, você é mais querida do que os outros. Mas eu precisava fazer esse almoço porque eu estava devendo. Por que ela não perguntou? Porque ela era orgulhosa. Ah, não vou me rebaixar. Lá nas alturas do seu grande pescoção, ela não queria se rebaixar para perguntar. Precisaria ser humilde. Ai, raposa, fiquei triste. Por que você convidou os outros e não me convidou? Queria tanto estar com você. Então, ela poderia sim tomar uma atitude para sair da sua zona de conforto, lá no alto do seu trono, e se aproximar. Ela poderia chegar, pensando agora no nosso ambiente, quando alguém me causa algum tipo de mal-estar desse jeito, eu posso me aproximar. E posso dizer para as pessoas, eu gosto tanto de vocês, eu gosto da companhia de vocês. Por que vocês me excluíram? Por que vocês se afastaram? Tem algo que eu fiz e que eu não perceba? E que eu possa fazer para a gente se aproximar? Vocês são importantes para mim. Eu queria conviver com vocês. Existe possibilidade da gente se entender? O que é que eu tenho feito na vida de vocês para vocês estarem se afastando de mim? Tem algo que seja possível de ser negociado? É importante para mim fazer parte desse grupo de vocês. Mas isso requer humildade da minha parte. E requer maturidade. A criança que emburra e que fica de mal com o outro é infantil, é criança. E de certa forma é orgulhosa, porque ficou ofendido que o outro se afastou, mas nunca deu um passo para perguntar: por que você se afastou? Tem algo que eu possa fazer para você voltar a se aproximar? Isso requer maturidade e humildade. Muitas vezes nós somos crianças birrentas. Ah, não está fazendo do jeito que eu queria? Tá bom, eu fico longe e quero ver se eu vou fazer falta ou não. Isso é criança que faz birra. É criança orgulhosa, que quer só do seu jeito. Então, muitas vezes a mágoa, ela está relacionada com o orgulho da nossa parte. Como quem quer as coisas só do seu jeito. Eu quero que o mundo gire ao meu redor. Quero que as pessoas venham me chamar. Eu não quero me sujeitar, eu não quero me humilhar, eu não quero me colocar à disposição do outro. Não quero abrir exceção, não quero mudar de jeito nenhum, não quero dar um passo na direção de nada. Quero ficar exatamente onde estou e quero que vocês venham até mim. Isso não seria orgulho? Pelo menos um pouco de infantilidade e uma pitada de orgulho certamente a gente encontra nesse comportamento. O que você acha a respeito disso? Pensa um pouquinho aí e a gente volta daqui a pouco. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenzibeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Voltamos aqui então conversando um pouquinho a respeito das mágoas. Você costuma carregar mágoas? Você fica magoado com muita frequência? Basta que alguém faça alguma coisa que te desaponte, basta que a pessoa não corresponda à sua expectativa, basta que você não esteja num lugar de destaque para você fazer a postura de criança birrenta e dizer assim: também não brinco mais com você? Também não estou mais me importando com você? Isso costuma ser comportamento seu?
aqui no livro que a gente conversa, sobre o qual a gente conversa hoje, Que Bicho Ainda Existe em Você? Reflexões sobre o Orgulho, nós trazemos esse ponto de vista, relacionando a mágoa, esse tipo de mágoa, com uma postura meio que orgulhosa e até infantil, ou egocentrada, no sentido de quero ser a primeira pessoa, estar em destaque, ficar no palco, estar no trono, e quero que as pessoas ao meu redor me sirvam. Lembrem de mim, me incluam, me coloquem em destaque, senão eu fico de mal, eu fico muito brava e eu fico magoada. E eu escrevo o seu nome numa caderneta e vou te perseguir para o resto da vida porque você fez aquilo para mim um dia. Será que temos essa postura? Faz parte do nosso temperamento isso? É como se vivêssemos num cárcere emocional, porque imagina se cada vez que alguém me ofende, porque a pessoa tem conflito, porque a pessoa não estava num bom dia, porque a pessoa também está machucada, porque a pessoa também está se sentindo excluída, não envolvida, não considerada, e talvez a pessoa esteja me dizendo, eu não estou feliz com a nossa relação do jeito que a gente está vivendo. Ela não está fazendo para me machucar, mas talvez ela está dizendo para mim não está bom desse jeito. E talvez ela também esteja sofrendo. Mas será que eu sou a pessoa que cada vez que alguém esquece que eu existo, não me liga, ou não me inclui em alguma situação, eu vou lá e faço uma marca, uma mágoa, uma mácula em mim? Porque cada vez que eu faço isso é como se eu assinasse uma nota promissória, a pessoa me deve. Aquela pessoa fez um almoço, como a raposa da história, da fábula contada pela Mariana, aquela pessoa fez um almoço e não me convidou. Eu fiz uma nota promissória. Ela me deve explicações, ela me deve consideração, ela me deve gratidão, ela me deve um almoço. Aí eu pego a minha nota promissória. Aí outra pessoa me faz alguma coisa ali, aquela pessoa me fez. Quantas notas promissórias a gente está carregando? Daqui a pouco essas notas começam a pesar. Daqui a pouco essas notas requerem tanto esforço meu, tanta atenção, que elas passam a me incomodar. Existe uma frase atribuída a Benjamin Franklin, não sei se é, mas é uma frase muito sábia, que diz assim, nessas relações quando a gente não se entende com o outro e que a gente acha que o outro nos fez mal. A frase diz assim, ao causar dano a um inimigo, você se torna inferior a ele. Ao vingar-se dele, você se iguala. E ao perdoá-lo, você se torna superior. Então vamos lá. Eu tenho alguém que eu não bato muito santo, a gente não se entende muito, não tem certa afinidade. Pelo contrário, vive dando chispa entre a gente. Quando eu aproveito alguma situação que me é favorável para prejudicá-lo e causo um prejuízo de forma maléfica, eu me torno inferior a ele. Mas se esse outro me devolve, ou se ele me faz esse mal, não foi eu que fiz, foi ele que fez. Numa determinada situação ele me faz um prejuízo e eu fico magoado. E eu desconto, a ideia desse pensamento é, agora você é igual a ele, porque ele te prejudicou, mas você descontou, então você não é nada melhor. Então vamos lá para a nossa história? Vamos supor que a raposa tenha feito uma coisa muito feia, fez um almoço de amigos e não convidou a girafa, fez um mal para a girafa. Vamos supor que ela tenha sido mal educada. Tá. Quando a girafa fala, também não brinco mais com você, raposa, e a partir de hoje você ficou minha inimiga, ela se iguala. Porque essa fez um mal? Não sei, talvez. Mas quando eu desconto, eu não sou diferente. Eu sou igual. Mas quando ao invés de descontar, eu perdoo, eu me torno superior. Então a girafa, ao invés de descontar e dizer também não brinco mais com a raposa e vou ficar bem longe dela e nunca mais eu convido ela para nada, ela ficou igual à raposa. Isso se a raposa fez isso mesmo, porque nós não sabemos. Nós sabemos o que a girafa acha que a raposa fez. Porque a girafa nunca foi perguntar, por que você não me convidou? É tudo na cabeça dela. Mas vamos supor que a raposa tenha feito algum mal. E a girafa desconta? A girafa está de igual para igual. Mas se a girafa nessa hora pensa, olha, eu não sei porque a raposa fez, eu não sei o que a raposa fez, ela deve ter os motivos dela, eu também posso fazer isso, quem me isenta? Não sei.
De repente eu posso fazer isso também. Então, quer saber? Deixa pra lá, eu perdoo a raposa, eu não vou criar uma mácula, eu não vou criar em mim uma marca, uma ferida que conta uma história. Era uma vez uma raposa que não me convidou. Não vou pôr ela na minha caderneta das mágoas recebidas. Não vou usar isso como troféu de vítima. Eu vou liberar a raposa. Vai, raposa, seja feliz com seu almoço. Olha que gostoso que é ter uma amiga que me libera, que eu não tenho que dever explicações para ela. Isso é verdadeira amizade. Então, quando a girafa, se é que ela tivesse feito isso, ai, raposa, se divirta no seu almoço. Eu quero, porque eu gosto de você, raposa. Eu te libero, você não me deve nada, não. Eu não preciso que você faça coisas por mim para eu ficar feliz. Eu sou feliz. E eu faço para mim o almoço que eu quero, eu não preciso que os outros façam por mim. Isso é atitude adulta. Ao fazer assim, perdoando a atitude da outra, ela se torna superior. Mas quando a gente fica nesse de igual para igual, disputando para ver quem desconta mais, devolvendo para o outro aquilo que julga que o outro fez para ele, a gente cai nessas marcas. E existe um livro que se chama Amor, Medicina e Milagres. Fica a dica também. É maravilhoso. É um clássico. Aliás, acho que muita gente já leu. Talvez eu esteja chovendo no molhado. O autor é Bernie Siegel, muito conhecido. É um livro da psicossomática, porque esse autor, esse pesquisador, esse cientista, ele narra histórias a respeito do quanto emoções negativas como a mágoa acabam se transformando em doenças. Eu vou criando marcas em mim e essas marcas se tornam doenças. Muitas vezes a mágoa é o câncer ali da frente. Essa marca que é uma história que eu escrevo em mim para contar daquilo que o outro me fez, ao longo de anos sendo alimentada, cada vez que eu lembro da mágoa, eu me sinto coitada, eu despejo hormônios que me fazem mal, eu desequilibro o meu organismo. Faz isso 10, 20, 30 anos e espera para ver onde que você vai chegar. Então, nesse livro, Amor, Medicina e Milagres, ele propõe justamente que a girafa da nossa história não se importe com essas bobagens, que jamais alguém de fora roube a alegria dela de viver, que jamais alguém destrua nela esse desejo de estar bem, de estar vibrando bem, de estar com boas emoções. Porque quando eu faço isso, eu sempre estou saudável. As doenças são sempre psicossomáticas. Elas são sempre originadas nesse pensamento, nas emoções, nas perturbações, em tudo que nos faz mal. A gente vai detonando o nosso organismo e aí surgem essas doenças. Existe sim um desgaste natural do corpo que com a idade a gente vai aparecendo uma coisa aqui, outra ali. Mas são coisas que a gente consegue, a medicina já ajuda a superar. Mas essas questões bastante profundas, essas doenças que chegam e nos arrasam, muitas delas, se não todas, têm origem nessas mágoas, nessas emoções alimentadas, na nossa escolha de, ao invés de deixar para lá e ir viver bem, a gente fica preso nas histórias e fica se sentindo coitadinho e tudo mais. Para efeito de curiosidade desse livro, para que vocês se sintam provocadas a buscar, Amor, Medicina e Milagres, de Bernie Siegel, ele conta a história desse primeiro caso de recuperação documentada da AIDS, lá nos anos 80. A personagem real, William Calderon. Então, em dezembro de 82, o médico deu a ele 6 meses de vida. 6 meses de vida. Imediatamente, ele desenvolve, depois dessa notícia, ele cai numa profunda depressão, numa tristeza, num desespero e aparece um câncer. E o câncer, esse câncer era sarcoma de Kaposi, que era um câncer que costumava aparecer associado à AIDS, ele seria devastador. E talvez nem os 6 meses de vida seria suficiente. Ele talvez fosse embora antes. Bom, William está lá sofrendo com a notícia quando chega essa fundadora de um instituto de ciências noéticas e fundadora da Fundação Paz Interior. E ela diz assim, Judith Scott,
A Judite diz assim para ele: William, por que você está sofrendo tanto, chorando tanto? Encontra com ele casualmente. E ele diz assim: é porque eu vou morrer. E ela diz assim para ele: William, você não é obrigado a morrer. Você pode ficar bom. E conta para ele casos de pessoas que abriram mão de se sentir coitados, de sofrer e que decidiram ser felizes, quiseram ser felizes e viveram mais. E ele acredita. E ele inverte, então, não quero mais ficar nessas mágoas, nessas tristezas. Eu quero só falar de coisas bonitas. Eu só quero viver o lado bonito da vida. Eu quero ser alegre, eu quero ser grato. Conclusão, ele adotou essa postura, ele aprendeu a perdoar a si, a perdoar o outro, porque ele recebeu uma transfusão de sangue, o sangue veio contaminado. E ele aprendeu a perdoar a humanidade, a perdoar. Se sentiu aliviado e foi viver o que lhe restava, ele foi viver bem. Conclusão, ele se curou do câncer e ele foi esse primeiro paciente, esse primeiro caso de recuperação da AIDS e viveu muito tempo ainda. Isso é para mostrar o poder da mente. E isso é para dizer, é para perguntar a você: vale a pena ser uma girafa que coleciona mágoas? Vale a pena carregar um monte de nota promissória que são manchas que eu vou depositando em mim mesmo, das histórias difíceis que me fizeram? Vale a pena guardar na minha memória tantas desgraças promovidas pelos outros? Ou vale a pena a gente rasgar as notas promissórias e não se importar com o que os outros fizeram com a gente, mas assumir a nossa parte, a nossa responsabilidade pela própria vida? Sabe aquela frase? Não importa o que a vida fez ou o que os outros fizeram com a gente. O que importa é o que você fez com aquilo que fizeram para você. Abre mão das mágoas. Abre mão das histórias tristes. Abre mão de ser girafa magoada. Vai ser feliz. Olha para as coisas boas da sua vida, agradeça, ore. Vá praticar sua religião, se conecte com Deus. Cultive a alegria de viver, paz, amor na sua vida. Ocupe seu espaço mental com isso, porque isso te dá saúde e felicidade. Menos orgulho, menos mágoa, mais humildade, mais alegria de viver, mais amor e mais cuidado consigo mesmo. Esse é o meu convite para hoje.